Pessoal, continuando aí com o curso de Física 2, hoje vamos falar de fluidos e por que o pessoal da física, o pessoal da engenharia, das exatas aí em geral, preocupa em estudar fluidos. Já que no início desses slides eu estou mostrando aqui, ó, um fluido que é usado no nosso, em geral, nos motores dos automóveis. Estou mostrando aqui, ó, o sistema de artérias. Não sei exatamente se é esse o nome correto da figura, mas mostrando aqui que existe o corpo humano, por exemplo, conta com o fluxo de fluidos ao longo aí do nosso organismo. Então, existem N justificativas para que estudemos fluidos. Então, a mecânica dos fluidos está presente lá no sistema de bombeamento do sangue, né, no nosso corpo. Quando o engenheiro aeronáutico ele vai projetar os flaps dos aviões, as máquinas hidráulicas que nós conhecemos aí, as retroescavadeiras e máquinas hidráulicas de outra modalidade. A mecatrônica, de forma geral, conta, né, com sistemas hidráulicos, sistemas mecânicos hidráulicos. Por exemplo, numa usina nuclear, sistema de resfriamento, né? Então os engenheiros precisam preocupar com o fluxo de água, por exemplo, nas tubulações dos reatores. Então, essas são algumas razões para que a gente estude a mecânica dos fluidos. Então, para isso nós vamos começar com a definição de fluido. O fluido, diferente dos sólidos, se você pega uma pedra e coloca sobre a mesa, ela vai manter ali com aquele formato. No entanto, se você pega um copo d'água e despejar sobre a mesa, inicialmente aquela água estará no formato do copo que a contém. Em seguida, você derramou na mesa, aquela água vai tomar um formato planificado, escoando pela mesa. Então a gente fala assim, que o fluido é um material que pode escoar. No capítulo anterior nós falamos de cisalhamento, força de cisalhamento. Se você lembrar lá do cisalhamento, nós pegamos um objeto, falávamos em aplicar uma força nesse sentido, uma força nesse sentido, de tal forma que esse objeto tomaria um formato mais ou menos desse tipo aqui, ó. E aí nós falamos que aqui foi aplicada uma força de cisalhamento nesse material. Então, se pegarmos no capítulo anterior e estender o conceito de cisalhamento para esse capítulo, a gente pode falar o seguinte, que os fluidos
são materiais que não resistem à força de cisalhamento. Então, está aqui a ideia de fluido. Então, você tem aí a água, é um fluido, a gasolina é um fluido, o óleo de cozinha é um fluido, o óleo de lubrificar as estruturas de engrenagens das máquinas é um fluido, o sangue é um fluido. Agora vamos para os gases. O ar que nós respiramos é um fluido também. A fumaça é um fluido. Porque você vai ver que obedece esses conceitos aqui que a gente colocou inicialmente. Ele pode escoar e ele não resiste à força de cisalhamento. Ainda para prosseguirmos no estudo sobre fluidos, nós vamos falar do conceito de massa específica. O que é massa específica? A massa específica de um material é definido como sendo, você vai definir um volume daquele material, e vai medir a massa daquele volume e vai realizar essa razão aqui, vai fazer essa operação aqui. A massa dividida pelo volume. Então você vai pegar um volume, um ΔV, e você vai pegar uma fração da massa. Por isso que está aqui ΔM sobre ΔV. Nós chamamos isso de massa específica. Então a massa específica, massa por volume, no sistema internacional massa é quilograma, no sistema internacional volume é metro cúbico. Então a dimensão de massa específica é, na verdade, quilograma por metro cúbico. Admitindo que a massa ao longo, que a distribuição de massa ao longo do volume do objeto ou daquela porção de material que a gente está estudando, admitindo que essa massa seja uniformemente distribuída, nós podemos falar que a massa específica é a massa total sobre o volume total. Isso vale quando a massa é uniformemente distribuída ao longo de todo o material. A massa específica é uma grandeza escalar, cuja dimensão está citada aqui. Quilograma por metro cúbico. Aqui nós temos uma tabela. É interessante a gente observar essas tabelas para a gente ter um parâmetro, ver o que pode ser uma massa específica alta, uma massa específica baixa, baseado nos objetos que nós já conhecemos. Então, aqui temos uma tabela que fala da massa específica para alguns materiais ou objetos. Então, está aqui, ó. O ar na pressão de 1 atm. Nós vamos ver o que é pressão de 1 atm, mas adiantando aí, pressão de 1 atm é a pressão que nós experimentamos quando nós estamos no nível do mar, no nível da superfície do mar. Então, isso seria a pressão de 1 atm. Então, naquela condição, se a temperatura do ar é uma temperatura de 20 graus Celsius, a massa específica ela é de 1,21 kg por metro cúbico. Qual é o significado disso? É que em 1 metro cúbico, digamos que você tenha lá um volume de 1 metro cúbico. Então, nessas condições aqui,
a quantidade de ar que você teria contido nesse volume seria de 1,21 kg. 1 kg 210 gramas nesse volume. Então o ar ele não tem massa desprezível, a gente está vendo aqui. Vamos ver uma outra informação aqui. Ó. A água também a 1 atm, a 20 graus Celsius, aqui ó. Olha a densidade da água nessas condições. Ela é de 0,998 vezes 10 à terceira. Ou seja, isso medido em quilograma, né? Então isso aqui seria, na verdade, 998 quilogramas que caberia num volume de 1 metro cúbico, tá? Por isso que muitas vezes a gente arredonda lá nos nossos problemas didáticos, a gente arredonda a massa específica da água como sendo 1 vezes 10 à terceira, ou seja, 1000 quilogramas para cada metro cúbico. Olha o isopor. O isopor ele apresenta uma massa específica bem menor que a água. Uma ordem de grandeza em relação à água. Ele é 10 vezes, digamos, mais leve. Essa expressão leve não seria muito adequada, mas para o entendimento aqui agora eu vou usá-la. O isopor seria então mais leve do que a água. A massa específica dele, uma ordem de grandeza abaixo, 10 vezes menor. Então, por isso que o isopor ele vai ficar sempre na superfície da água. Você pode pensar na construção de um barco, por exemplo, com estrutura de isopor, né? Se você não estiver muito preocupado com a resistência mecânica do barco. Então, nós temos aí a massa específica para alguns objetos. Uma outra coisa interessante de se observar é que, olha, submetida à pressão de 1 atm, a massa específica da água tem esse valor, 0,998 vezes 10 à terceira. Quando também a 20 graus, mais submetida a 50 atm, vou adiantar para vocês aqui que pressão de 50 atm é uma pressão extremamente grande. Para você ter uma ideia, quando o seu automóvel, quando você injeta ar no pneu do seu carro, a pressão ali não chega até, em geral, não chega até 3 atm. Só para você ter uma ideia, o que vem a ser os 50 atm. Então, mesmo a água submetida a uma alta pressão, note que estou falando densidade, mas vou preferir falar massa específica. A massa específica da água praticamente não varia. Variou de 0,998 para 1. Então, isso é uma variação muito pequena. Mantém aqui o 10 à terceira. Então, isso aqui é uma variação muito pequena. Agora, vamos analisar aqui o ar. O ar, quando foi submetido a uma pressão de 1 atm, a sua massa específica é 1,21. Quando o ar é submetido a pressão de 50 atm, olha o que acontece com a massa específica. Aumentou consideravelmente. Aumentou bastante daqui para aqui, de 1,21 para 60,5. Então, os gases, em geral,
quando varia-se a pressão a qual ele é submetido, a sua massa específica muda drasticamente. Não é a mesma coisa que acontece, por exemplo, com os líquidos. Aqui, ó, mais uma informação. Aqui mostrando sobre a água do mar, mesmo a 20 graus. Note que a massa específica é um pouco superior a 1, né? Devido ao sal, por exemplo, que está naquele material. Agora, olhando aqui o sangue apresenta uma massa específica muito próximo da massa específica da água. Aqui o ferro, por exemplo, ó, ele é muito mais denso, né? Massa específica bem maior, né? 8 vezes maior que a massa específica da água, 7,9, né? Aproximadamente 8. E vai por aí. Olha o mercúrio, como é que ele é extremamente denso, né? E aqui nós temos então a densidade desses materiais. Chamei atenção para os materiais mais corriqueiros aí na nossa vida, mas é uma lista intensa. A tabela mostra bastante materiais e suas massas, suas respectivas massas específicas. Bom, um outro conceito que nós vamos precisar para falar dos fluidos é o conceito de pressão. Conceito de pressão. Você já deve ter feito um experimento dessa natureza aqui, conforme mostrado nessa figura, que é você pegar o dedo indicador, por exemplo, mão direita, pressionar na ponta do lápis e o dedo esquerdo nessa outra parte do lápis. A experiência te mostra que você vai sentir mais dor aqui nesse dedo que pressiona a ponta do que nesse dedo do lado esquerdo. Se você pegar a terceira lei de Newton e observar esse dedo como um objeto A e esse dedo como um objeto B, se aplicar a terceira lei de Newton, a força que esse dedo faz no dedo direito é a que o dedo direito faz no dedo esquerdo. Então, em módulo, a força de interação aqui na ponta do lápis ou nessa outra parte do lápis tem módulos iguais. E a pergunta é, por que você sente mais dor aqui quando o dedo está pressionando a ponta do lápis? Você sente mais dor porque aqui a pressão é maior, já que a força é igual aqui, e nesse caso a área de contato é menor, então a pressão vai ser maior. Olha como é definido a pressão. Força sobre área. Força sobre área. Então, lado direito, a área é pequena. Se o denominador diminui, o resultado da fração aumenta. Então, aqui a pressão tem que ser maior do que do lado esquerdo. Então, essa é a definição de pressão. Por que o engenheiro, quando ele vai fazer a fundação do prédio, ele utiliza do lado de fora, por exemplo, as colunas com como se fosse um retângulo, né? Um paralelepípedo na vertical, mas ele faz na estrutura do prédio algo mais ou menos assim, ó. Você vê uma estrutura assim como as colunas, no entanto, quando ele vai apoiar isso lá no chão, ele faz umas sapatas enormes aqui, ó,
Para que ele faz essas sapatas enormes? Para fazer com que a força se distribua numa área maior e não pressione intensamente o chão. Então, mesmo que as colunas não tenham um diâmetro considerável, aqui ele cria uma estrutura, onde a área é grande. O engenheiro faz isso para aumentar a área no sentido de minimizar a pressão. Se a área cresce, a pressão diminui. Aqui então está aqui a dimensão, ou seja, as unidades usadas para medir pressão, que é força por área. Então, força medida em Newton, área medido em metro quadrado, isso aqui no Sistema Internacional de Unidades. E aqui também essa unidade aqui, Newton por metro quadrado, recebe também o apelido de Pascal. Então, 1 Pascal é igual a 1 Newton por metro quadrado. 1 Newton por metro quadrado. Existem outras unidades utilizadas que aqui nós já vimos, né, no Sistema Internacional, é o Newton por metro quadrado. Então, quando falarmos de 1,01 ou aproximadamente 1 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado, isso é a pressão de 1 atm. Isso corresponde àquela pressão que a coluna de ar que tem sobre a superfície do mar exerce na superfície do mar. É a pressão de 1 atm. Essa pressão ela pode ser medida também numa unidade chamada Torricelli ou Torricelli, se você quiser pronunciar. Então, 760 Torricelli equivale a 1 atm, que equivale a 1,01 vezes 10 à quinta em Newton por metro quadrado. Aqui, ó, nós temos a pressão de 760 Torricelli. Isso aqui também é chamado pressão de 700 milímetros de Hg. Vai ter uma parte na teoria aí que nós vamos mostrar que a pressão de 1 vezes 10 à quinta vezes 1 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado equivale a 760 milímetros de Hg. Ou seja, a pressão, então vamos pensar aqui assim, ó. Vamos pensar aqui, nós estivéssemos na superfície do mar. Então, nós temos toda uma coluna de ar de vários quilômetros, inclusive, a partir da superfície da Terra, que é Terra, ou superfície do mar. Vamos dizer que isso aqui está na superfície do mar. Essa pressão que essa coluna de ar exerce aqui na superfície da Terra, no nível do mar, é a mesma pressão que uma coluna de 760 milímetros de Hg, de mercúrio, exerceria nessa superfície. Então, poderia tirar toda essa massa de ar e trocar por uma colunazinha de 76 centímetros de mercúrio, ou seja, 760 milímetros de mercúrio. Então, a gente está mostrando aqui a correspondência entre as unidades. Também tem uma outra unidade muito comum no dia a dia, que é o libras por polegada quadrado. Libra, força, polegada quadrado, área. Então é comum, você chega no
da borracharia, no posto de gasolina, e pede o técnico lá para colocar no seu carro, no pneu do seu carro, tantas libras. Então reparem, em geral você chega lá, pede o cara para colocar 30 libras. A gente usa falar só libras, mas o correto é libras por polegada quadrada. Então, se falarmos de libras por polegada ao quadrado, então falando de libras por polegada ao quadrado, aqui ó, note que 1 atm 14,7 libras por polegada ao quadrado. Dobrando isso aqui, dá aproximadamente 30 libras por polegada ao quadrado, que é o dobro disso aqui, ó, 1 atm. Então, no pneu do nosso carro, nós temos algo próximo de 2 atms de pressão ali no interior do pneu. Só para a gente ter, estou dizendo isso aqui só para a gente ter uma noção o que é uma pressão grande, o que é uma pressão pequena, né? Uma pressão intensa ou mais intensa ou menos intensa. Aqui uma tabela de pressão para determinados locais. Então aqui, ó, pneu do automóvel, 2 vezes 10 a quinta, que são na verdade 2 atmosferas, né? Cada quantidade 1 vezes 10 a quinta é uma atmosfera. Então, aproximadamente 2 atms lá dentro do pneu do automóvel. Quando se pisa com um salto alto numa pista de dança, né? Se você pensar num salto que tem uma área de contato pequena, o salto alto que seja fino, olha a intensidade da pressão, 10 vezes, uma ordem de grandeza a mais do que a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é de 1 vezes 10 a quinta, aqui é de 1 vezes 10 a sexta, então 10 vezes maior do que a pressão atmosférica. Só para a gente ter uma ideia, né, de como aquela estrutura de área pequena, um salto fino, por exemplo, exerce uma pressão grande. Quem já levou uma pisada no pé de um salto alto fino, sabe do que eu estou falando. E aí, temos outras informações importantes, por exemplo, melhor vácuo em laboratório, 10 a menos 12, medida em Pascal, né? Então, esta é são alguns casos de pressão para determinados locais. A nível do mar, a pressão, que a gente chama de pressão atmosférica, está aqui, 1 vezes 10 a quinta, Newton por metro quadrado, ou então Pascal. Bom, na sequência vamos falar aí do fluido em repouso. Vamos falar aqui, portanto, da hidrostática, pressão hidrostática. Hidro está relacionado com fluido, estática relacionado com equilíbrio. Então aqui nós temos uma teoria para os fluidos em repouso. Aqui, ó, nós vamos imaginar uma vista de perfil de um lago. Então aqui nós temos ar, aqui nós temos água, e nós vamos tomar uma porção dessa água fazendo um contorno fictício, definindo uma porção dessa água aqui como sendo um cilindro. Então a figura está sendo mostrada aqui em perfil, mas seria um cilindro no interior desse lago. Seria algo mais ou menos assim aqui dentro. Então vamos lá. Esse fluido ele vai exercer uma pressão, uma força nesse sentido. A mesma coisa vai acontecer do outro lado, de tal forma que essas forças aqui se cancelam.
Então não vou ter que preocupar com essas forças aqui. Mas agora, analisando a parte superior e a parte inferior, a experiência mostra para um mergulhador, por exemplo, que quanto mais ele aprofunda ao longo do... ele toma uma profundidade maior aqui do lago, maior vai ser a pressão que esse fluido exerce sobre ele. Então, se nós fizermos um diagrama de forças para essa estrutura aqui, ó, vamos imaginar essa porção cilíndrica do fluido que nós delimitamos aqui, nós vamos ter uma força, vou chamar aqui de força F1, aqui ó, uma força F2, a força que esse fluido exerce aqui para cima é maior, devido à profundidade Y2 ser maior do que o Y1. E também nós temos, eu vou representar aqui de uma outra cor, nós temos aqui ó, a força peso, que é o mg. Isso é o próprio peso dessa porção do fluido que nós delimitamos. Então, se nós, aqui no caso, nós vamos ignorar essas forças na horizontal aqui, porque elas se cancelam. Então, se nós formos escrever essa força aqui, for equacionar essas forças, nós vamos ver que essa quantidade que aponta para cima tem que ser igual à quantidade que aponta para baixo, porque essa porção do fluido aqui está em equilíbrio. Então, nós temos que o F2 nós temos aqui que o F2 a parte que aponta para cima, ela é igual ao F1 mais o peso desse fluido. O peso desse fluido é mg. Se nós lembrarmos lá do conceito de pressão, que pressão é a força por área, essa área da parte de cima é igual à área da parte de baixo, a base do cilindro e o topo do cilindro. Então nós vamos ter aqui P2 vezes A2, e aí basta lembrarmos que o A2 é igual ao A1, que é igual a A simplesmente. Aqui é o pressão 1 vezes o A1, tudo isso mais M. O que é M? Nós já sabemos que a massa específica, isso aqui é ρ, não é P não, isso aqui é ρ, massa específica. Deixa eu mudar aqui, fazer uma representação um pouquinho diferente. Então, ρ é igual a massa sobre volume. Então, no lugar que tiver massa, eu posso escrever densidade vezes volume. Então, aqui está a massa, eu vou escrever densidade vezes volume vezes gravidade. Então, reescrevendo aqui, o volume é a área da base vezes a altura. Então, aqui P2, área 2 eu vou chamar simplesmente de A, área 1 eu vou chamar simplesmente de A. Então, P1 vezes A mais densidade ou massa específica do fluido. E aqui eu vou escrever o volume. O volume é a área da base vezes esta altura. Então, tá aqui, ó, área vezes altura. Essa altura é a diferença entre H1 e H2. Eu vou tomar entre Y1 e Y2. Eu vou tomar aqui, ó, Y1 menos Y2, até porque o Y1
Se eu tomar o eixo orientado para cima, esse y1 vai ter um valor mais próximo do zero do que o y2. Só para isso aqui dar uma quantidade positiva. Tudo isso vezes a gravidade. Então, eu tenho A para cancelar. Então, de tal maneira que eu vou ter P2, que é igual a P1, mais ρ, o A cancelou, vezes G, vezes y2 menos y1. y1 menos y2. Pressão zero. E manter esse cilindro. Então, se eu fizer isso aqui, por exemplo, ó, um cilindro assim, tomar isso aqui como y, tomar isso aqui como y0, valendo zero, eu tenho simplesmente a profundidade como h e está aqui a expressão geral para pressão exercida por um fluido.